O eco da destruição. Para entender a alma de uma guerra, é preciso primeiro ouvir sua música. A Segunda Guerra Mundial foi uma ópera de cacofonia industrial, e cada arma tinha sua voz. Os soldados aliados no fronte europeu aprenderam a temer e odiar o som de uma serra elétrica rasgando o ar, um zumbido agudo, cíclico, com uma cadência de tiro tão vertiginosa que parecia um único pano sendo rasgado. Era a MG-42 alemã, a serra de Hitler, cuspindo 1.200 projéteis por minuto. Era uma arma de pânico, projetada para suprimir e aniquilar a infantaria. Mas os alemães, mestres dessa sinfonia de alta velocidade, aprenderam a temer um som diferente. Não era um zumbido, era uma batida, um trovão lento, deliberado e gutural. Tamp, 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 tamp. Cada batida era um martelo de 12,7 milímetros quebrando o mundo. Era a voz da M2 Browning e seu cartucho, o .50 BMG. Esta arma não ganhara seus apelidos sombrios: Meat Chopper, moedor de carne, e Krautmauer, ceifador de krauts, por acidente. Eles eram batismos de fogo, dados por homens que viram o que ela fazia não apenas a veículos, mas à carne e aos ossos. A história real por trás dessa arma é, de fato, muito mais sombria do que seus mitos. É uma história de necessidade brutal, de engenharia visionária e do horror indescritível que se desenrola quando um projétil com a energia de um pequeno canhão atinge um alvo humano. É uma história macabra. E para contá-la, precisamos voltar, não às praias da Normandia, mas às trincheiras lamacentas da Primeira Guerra Mundial. A necessidade, o impasse da lama e do aço. A Grande Guerra de 1914-1918 foi um laboratório de matança. Ela provou, conclusivamente, que a coragem humana era inútil contra o aço industrializado. As metralhadoras, como a Maxim e a Hotchkiss, haviam transformado a terra de ninguém em um matadouro. Elas eram as rainhas indiscutíveis do campo de batalha, mas tinham uma limitação crítica. Disparavam a mesma munição que os fuzis de infantaria. Um projétil calibre .30, como o .3006 Springfield ou o .303 britânico, era devastador contra um homem. Mas a guerra estava evoluindo mais rápido do que a doutrina. Duas novas maravilhas tecnológicas surgiram da fumaça e da lama, e ambas zombaram dos projéteis de fuzil. A primeira foi o tanque. Monstros de aço como o Mark IV britânico rangiam sobre arame farpado e trincheiras, suas placas de blindagem repelindo saraivadas de balas de metralhadora com nada mais do que faíscas e ruído. A segunda foi a aeronave blindada. Os primeiros biplanos de madeira e lona deram lugar a máquinas mais robustas, com placas de metal protegendo o piloto e o motor. De repente, os céus e a terra tinham escudos. A infantaria estava impotente. As metralhadoras que os prendiam em suas próprias trincheiras agora eram incapazes de protegê-los das novas ameaças de aço. Um novo tipo de arma era necessário. Não algo para matar homens, mas algo para matar máquinas. O desafio, a exigência de Pershing. O general John Blackjack Pershing, comandante das forças expedicionárias americanas na Europa, viu esse impasse tático com clareza. Ele não precisava de mais fuzis. Ele precisava de um martelo. Ele emitiu uma exigência específica, um desafio direto ao complexo industrial americano. Ele queria uma nova metralhadora pesada. A especificação era audaciosa para a época. Tinha que ser capaz de disparar um projétil de 0,5 polegada, calibre, e 50, a uma velocidade de saída de pelo menos 2.700 pés por segundo. Isso era um salto quântico. A energia cinética de tal projétil não seria apenas perfurante, seria destrutiva. Seria o suficiente para quebrar blocos de motor de aviões, perfurar a blindagem leve dos primeiros tanques e destruir posições fortificadas.
Havia apenas um homem na América capaz de transformar tal exigência em realidade de aço e pólvora: John Moses Browning. O gênio, a solução de Browning. Se a América teve um Leonardo da Vinci das armas de fogo, seu nome era John Browning. Um gênio recluso de Utah, ele era um projetista cuja mente via mecanismos com uma clareza quase sobrenatural. Ele já havia dado ao exército dos Israelitas a pistola M1911, o fuzil automático Browning, BAR, e a confiável metralhadora M1917, refrigerada a água. Seus projetos não eram apenas eficazes, eles eram confiáveis. Eles funcionavam na lama, na chuva e no caos. Quando o pedido de Pershing chegou, Browning não tentou reinventar a roda. Ele se voltou para seu projeto mais robusto e confiável até então: a metralhadora M1917, calibre 30. A M1917 era uma maravilha refrigerada a água, capaz de disparar por horas a fio, desde que tivesse água e munição. A lógica de Browning foi brutalmente simples. Se o design era bom, ele simplesmente o tornaria maior. Ele pegou os projetos da M1917 e literalmente aumentou a escala de cada componente. O receptor, o ferrolho, o mecanismo de alimentação, tudo foi engrossado, alongado e fortalecido para suportar as pressões inimagináveis de um cartucho muito maior. Mas que cartucho? A arma era apenas metade da equação. O cartucho, o nascimento do .50 BMG. O cartucho .50 BMG Browning Machine Gun, ou 12.7 99mm, não nasceu no vácuo. Browning, mais uma vez, usou sua lógica de escalonamento. Ele pegou o cartucho de fuzil padrão do exército, o 3006 Springfield, e o usou como modelo para uma versão gigantesca. No entanto, ele teve uma inspiração crucial vinda do inimigo. Os alemães, enfrentando os tanques britânicos, haviam desenvolvido o primeiro fuzil antitanque do mundo, o Mauser 13.2mm Tankgewehr. As forças americanas capturaram vários desses fuzis e sua munição. Os engenheiros estudaram o cartucho alemão de 13,2mm e incorporaram alguns de seus princípios, mas com uma melhoria vital solicitada por Browning. O novo cartucho americano seria rimless, sem aro. Isso era crucial. Cartuchos com aro, como o 303 britânico, eram notórios por causarem problemas de alimentação em armas automáticas, pois o aro de uma cápsula podia prender no da próxima. Um design sem aro, onde a base do cartucho tinha o mesmo diâmetro do corpo, garantia que as balas deslizassem do cinto para a câmara com uma suavidade mecânica. Quando o projeto foi finalizado, eles tinham em mãos um monstro de latão, o 12.7 90mm. Naquele momento, nos estágios finais da Primeira Guerra Mundial, ninguém no Winchester, que estava desenvolvendo o cartucho, ou na Colt, que estava construindo a arma, poderia saber o que haviam criado. Eles não haviam apenas criado um cartucho eficaz, eles haviam criado uma plataforma que duraria mais de um século e definiria o conceito de metralhadora pesada para o resto da história. O gigante desajeitado, a M1921. Após idas e vindas, testes e refinamentos, o primeiro protótipo estava pronto. A produção começou sob a designação M1921. Era, em essência, uma M1917 com esteroides. Era uma metralhadora pesada, refrigerada a água e destinada principalmente ao papel que Pershing havia imaginado primeiro: antiaérea. Mas quase imediatamente a arma encontrou problemas, não de função, mas de forma. A MU-921 era um colosso. Os testes de campo revelaram rapidamente que esta não era uma arma de infantaria. O modelo refrigerado a água, com sua jaqueta cheia de líquido, pesava cerca de 120 libras, 54 quilos. Um modelo posterior, refrigerado a ar mais leve, ainda pesava 84 libras, 38 quilos. E isso era apenas a arma. O tripé M2, necessário para absorver seu recuo titânico, adicionava outras 44 libras, 20 quilos.
Uma configuração de solo completa, pronta para o combate, pesava entre 130 e 170 libras, 59 a 77 quilos, sem contar as caixas de munição. E a munição não era leve. Cada projétil era uma barra de metal e pólvora. Para os soldados de infantaria, era um pesadelo logístico. Carregar aquilo pelo terreno acidentado era um trabalho para uma mula ou para um esquadrão inteiro de homens exaustos. Além disso, o recuo era tão substancial que tornava o fogo preciso uma arte difícil de dominar. As outras funções também se mostraram problemáticas. As aeronaves menores da década de 1920, ainda em grande parte estruturas de madeira e tecido, mal podiam lidar com seu peso ou seu recuo. E para uso em veículos, montada nas primeiras torres pequenas e apertadas, a M1921 tinha uma falha de design crítica. Ela só podia ser alimentada pelo lado esquerdo. Isso tornava a instalação em certos veículos ou posições defensivas simplesmente impossível. O futuro da grande arma de Browning parecia sombrio. Seu único uso real foi relegado a montagens estáticas, como uma arma costeira antiaérea aparafusada em concreto. Parecia destinada a se tornar uma nota de rodapé na história militar. Ninguém poderia imaginar como tudo estava prestes a mudar. O legado de um gênio, John Moses Browning, o arquiteto da arma, faleceu subitamente na Bélgica em 1926. Ele morreu na oficina de seu filho, literalmente na prancheta, fazendo o que sempre fez: projetar. Ele nunca veria o verdadeiro potencial de sua criação mais pesada. Sua morte, no entanto, não encerrou o desenvolvimento. Pelo contrário, libertou a arma de seu estado inicial desajeitado. Outros engenheiros, baseando-se em seu design central impecável, começaram a resolver os problemas de usabilidade. O salto mais crucial veio com uma série de refinamentos internos. O problema da alimentação unilateral, que tanto limitava a M1921, foi resolvido de forma engenhosa. As peças internas foram redesenhadas para que um sargento de armas pudesse, com um kit simples e em poucos minutos, trocar a tampa superior e alguns componentes, invertendo o mecanismo de alimentação do cinto da esquerda para a direita. Mais importante ainda, foi desenvolvido um conceito de receptor universal. Em vez de ter 3 ou 4 armas diferentes, refrigerada a água, refrigerada a ar, a aeronave, eles criaram um único bloco receptor padronizado. Neste bloco, dependendo da missão, poder-se-ia montar uma jaqueta pesada para refrigeração, a água para defesa estática, um cano pesado refrigerado a ar para uso terrestre ou em veículos, ou um cano mais leve, também refrigerado a ar, para uso em aeronaves, onde o fluxo de ar em alta velocidade cuidaria do resfriamento. Este conceito de modularidade foi revolucionário. A arma não era mais um item único e inflexível, era um sistema. Com essas melhorias e outros ajustes menores, a arma foi oficialmente redesignada M2 Browning Machine Gun, o equilíbrio americano. Durante esse período entre guerras, outras nações, particularmente na Europa, estavam se movendo em direção a canhões automáticos mais pesados, como os de 20 mm ou 30 mm, para papéis antiaéreos e aeronáuticos. Eles buscavam um projétil explosivo. Os Estados Unidos, no entanto, apostaram na M2. Eles acreditavam que a velocidade extremamente alta, a trajetória plana e a adaptabilidade do calibre .50 seriam mais eficazes do que um projétil de canhão mais lento e explosivo. Eles escolheram cadência de tiro e energia cinética em vez de poder explosivo. Mal sabiam eles que essa decisão definiria sua doutrina de poder de fogo para a próxima guerra. O novo conflito global estava se formando no horizonte e a M2 estava prestes a despertar. Ela logo ganharia seu nome mais famoso, um termo de carinho e reverência resmungado por milhões de Jedi's, a Madeus, Ma, mãe, e Deus, 2 de M2.
a mãe de todas as metralhadoras. E ela provou ser exatamente isso. O despertar, a onipresença da Medusa. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, os Estados Unidos já haviam integrado a M2 em quase todos os aspectos de suas forças armadas. Ela não era uma arma especialista, era a arma padrão. Estava como arma fixa nas asas dos caças. Estava em torres em bombardeiros. Estava em montagens antiaéreas em navios, estava em pedestais em veículos e, claro, estava em seu pesado tripé para uso da infantaria. Era a resposta universal para quase qualquer ameaça que pudessem encontrar. O primeiro e mais dramático uso foi nos céus. Os projetistas de aeronaves americanas abraçaram a M2 com fervor. Equipada com canos mais leves e mecanismos internos ajustados para ciclar mais rápido, a cadência de tiro da M2 aeronáutica saltou de cerca de 500, 600 tiros por minuto, TPM, para uma faixa de 800 a 1.200 TPM. Para colocar isso em perspectiva, a temida MG-42 alemã, a Serra de Hitler, operava a 1.200 TPM. Os americanos haviam efetivamente colocado o poder de fogo da MG-42 em suas aeronaves, mas disparando um projétil com 5 a 10 vezes a energia. A versão aeronáutica da M2 foi projetada para rajadas curtas e violentas, pois em um combate aéreo, dogfight, um piloto teria apenas uma fração de segundo para colocar sua mira no alvo. As configurações atingiram níveis que beiravam o absurdo industrial. O caça P-51 Mustang, escolta dos bombardeiros, carregava 6 M2. O robusto caça-bombardeiro P-47 Thunderbolt, apelidado de Juggernaut, carregava 8 delas, 4 em cada asa. Quando um piloto de P-47 apertava o gatilho, ele não estava atirando. Ele estava projetando uma parede de chumbo e aço a uma taxa combinada de mais de 6.000 tiros por minuto. E os bombardeiros, o B-17 Flying Fortress, Fortaleza Voadora, fazia jus ao seu nome por causa da M2. O modelo G final carregava 13 delas, montadas em configurações duplas nas torres do queixo, dorsal, ventral e de cauda, além das posições laterais. O Douglas A-26 Invader, um avião de ataque ao solo, levou a ideia ao seu extremo. Alguns modelos podiam carregar até 18 M2, 8 no nariz, 4 em pod sob as asas e 2 na torre dorsal. Era literalmente uma espingarda voadora. A M2 provou ser o equilíbrio perfeito entre cadência de tiro e poder de parada. Tinha energia mais do que suficiente para destruir um caça Messerschmitt ou Focke-Wulf inimigo, despedaçar blocos de motor e transformar cockpits em sucata, onde as metralhadoras calibre .30 anteriores, como as usadas pelos Spitfires britânicos no início da guerra, podiam perfurar a fuselagem de um bombardeiro, uma saraivada de .50 podia arrancar uma asa. Os pilotos de caça americanos rapidamente descobriram outra utilidade: ataque ao solo. Eles mergulhavam em colunas de suprimentos alemãs e suas M2, especialmente carregadas com munição perfurante, destruíam caminhões, veículos blindados leves e até locomotivas a vapor, cujas caldeiras explodiam espetacularmente quando perfuradas. Elas eram eficazes até mesmo contra tanques. Embora não pudessem penetrar a blindagem frontal de um Panzer, a blindagem superior do teto, do motor e das esteiras era sempre mais fina e vulnerável a um ataque vindo de cima. A frustração alemã em terra. Muito rapidamente, a variante de cano pesado da M2 tornou-se um item obrigatório em quase todos os tanques e veículos terrestres aliados. Em 1945, milhões de M2 haviam sido produzidas pela Colt, General Motors e outras empresas. Ela se tornou a metralhadora mais produzida da história. Para o soldado alemão comum, isso se traduziu em uma frustração tática constante. Parecia que os americanos colocavam uma metralhadora pesada em tudo. Cada Jeep, cada Half-Track M3,
Cada tanque M4 Sherman, cada caminhão de suprimentos parecia ter uma Maduce montada em um anel. Isso mudou drasticamente o cálculo do campo de batalha. Um ataque de um caça-bombardeiro voando baixo, como o famoso Stuka alemão, tornou-se exponencialmente mais arriscado. Não era mais apenas uma questão de evitar as baterias antiaéreas dedicadas. Agora, toda a coluna de veículos abaixo de você podia erguer um muro de fogo calibre .50. Nos tanques Sherman, a M2 era frequentemente montada em um pino na parte de trás da torre. Isso permitia que um membro da tripulação, geralmente o comandante ou o carregador, ficasse em pé na escotilha ou no deck do motor e disparasse a arma para cima contra aeronaves ou para a frente, por cima da torre, para apoio à infantaria. Embora isso deixasse o artilheiro perigosamente exposto, fora da segurança relativa da blindagem do tanque, o poder de fogo que ele fornecia era considerado um risco que valia a pena. A mecânica do trovão. Antes de mergulharmos no horror que ela infligia, vale a pena entender como essa arma funciona, porque o cano da M2 recua visivelmente para dentro do receptor a cada disparo. A M2 opera pelo princípio de recuo curto. É uma dança mecânica complexa projetada para conter com segurança a imensa pressão do cartucho, .50 BMG. Quando o gatilho é pressionado, ocorre o seguinte: disparo e recuo travado. O projétil é disparado. O cano e o ferrolho, travados juntos como uma única unidade, começam a se mover para trás, absorvendo a força do recuo. Suporte de pressão. Este movimento conjunto é vital. Ele mantém o estojo do cartucho totalmente apoiado dentro da câmara por preciosos milissegundos, enquanto a pressão dentro do cano ainda está perigosamente alta. Se o ferrolho se abrisse muito cedo, como em um sistema de blowback simples, o estojo de latão se romperia, explodindo a arma. Destravamento. Após viajar cerca de 10 a 18 milímetros para trás, um mecanismo destrava o ferrolho do cano. O cano para seu movimento para trás. Extração. O ferrolho, agora livre, continua seu movimento para trás por conta própria, impulsionado pela inércia. Ele puxa o estojo vazio da câmara e o ejeta para fora da arma. Retorno. Ao se mover para trás, o ferrolho comprime uma mola recuperadora massiva. Essa mola então se expande, empurrando o ferrolho para frente com enorme força. Recarga. No caminho para frente, o ferrolho arranca um novo projétil da fita de munição, o empurra para a câmara e, no momento final, trava-se firmemente ao cano novamente. Fogo. A arma está pronta para disparar novamente. Se o gatilho permanecer pressionado, todo o processo se repete. Esta sequência elegante e robusta é a razão pela qual a M2 é tão confiável. Ela usa a própria violência do disparo para alimentar seu próximo ciclo. O terror. Por que os alemães odiaram a 50? Amadeus era, antes de tudo, uma arma psicológica. Os alemães a temiam não por sua velocidade, mas por seu poder cataclísmico. Os americanos, especialmente à medida que a guerra avançava e sua superioridade industrial se tornava esmagadora, começaram a depender de uma doutrina de poder de fogo avassalador. Eles nunca sofreram com a falta de munição que assolou os alemães no final da guerra. E a M2 era a personificação dessa doutrina. Por que atirar uma vez quando você pode saturar o alvo com projéteis de meia polegada? Receber fogo de uma .50 não era de forma alguma comparável a ser alvejado por projéteis de calibre menor. A Maduce superava em alcance e em muito as metralhadoras mais leves. Basta colocar um projétil 8mm Mauser disparado pela MG-42 ao lado de um .50 BMG. A diferença é gritante. O cartucho 50 BMG entrega entre 5 e 10 vezes mais energia cinética no alvo do que qualquer arma de infantaria padrão da época. O que isso significava taticamente? Significava que a cobertura não era mais cobertura.
Se um esquadrão alemão estivesse entrincheirado em uma casa de fazenda na Normandia, paredes de pedra ou concreto que facilmente deteriam projéteis de fuzil eram inúteis contra a M2. Os projéteis de .50 BMG passariam direto pela parede e matariam os ocupantes do outro lado. Ou se a parede fosse muito grossa, uma rajada contínua e concentrada em um único ponto agiria como uma britadeira, colapsando a seção inteira da parede ou desintegrando um bunker de sacos de areia. Até mesmo tanques não estavam seguros. Um Panzer IV, o esteio das forças blindadas alemãs, embora bem blindado na frente, era vulnerável. Fogo pesado e sustentado de M2, especialmente de flanco ou pela retaguarda, podia fazer com que projéteis penetrassem em pontos fracos, danificassem a óptica, cortassem as esteiras ou, o mais comum, travassem o anel da torre, tornando o canhão principal inútil. No Teatro do Pacífico, a situação era ainda mais unilateral. Os tanques japoneses com blindagem leve eram rotineiramente destruídos por M2, especialmente quando se lançavam em desesperadas cargas banzai, para a surpresa dos tanquistas americanos que simplesmente os obliteravam com tudo o que tinham. O mito e a verdade macabra. Havia um mito persistente entre as tropas de ambos os lados na Segunda Guerra Mundial. O de que a M2 Browning havia sido proibida pela Convenção de Genebra para uso antipessoal devido ao seu efeito devastador no corpo humano. Isso era, de fato, um mito. Não existe tal proibição. Armas não são proibidas com base em seu calibre, mas sim em sua intenção, como projéteis projetados especificamente para causar sofrimento desnecessário. Mas, como a maioria dos mitos de guerra, ele nasceu de uma verdade terrível. O efeito do .50 BMG no corpo humano não era exagerado. Simplificando, ser atingido por um calibre 50 em qualquer parte do corpo significava duas coisas. Ou você perdia instantaneamente aquela parte do corpo, se fosse um membro, ou você morria. Não havia ferimento. A transferência de energia cinética era tão colossal que criava um efeito hidrostático que, bem, os resultados eram tão macabros que são indescritíveis. Se a arma podia demolir uma parede de tijolos, o que ela faria com carne e osso era um pesadelo que muitos soldados alemães tiveram a infelicidade de testemunhar em seus companheiros. Agora, a preocupação dos soldados alemães faz sentido. Eles adaptaram suas táticas. Posições de metralhadoras pesadas americanas raramente eram atacadas de frente. Elas se tornavam alvos prioritários para atiradores de elite, snipers, tanques inimigos ou, mais comumente, fogo indireto de morteiros e artilharia. O som distinto thump-thump-thump da M2 era um ímã para granadas de morteiro. Para agravar a frustração alemã, eles não tinham nada remotamente parecido. A metralhadora pesada padrão alemã era a soberba MG-42 ou MG-34, montada em seu tripé Lafette. Este tripé era uma obra-prima de engenharia, com ópticas e mecanismos de ajuste que a transformavam em uma arma de precisão de longo alcance. Mas, no final das contas, ela ainda disparava o cartucho de fuzil 8mm Mauser. Não tinha o poder de penetração ou destruição de material das 50. O mais próximo que os alemães chegaram foi uma metralhadora pesada de 13mm, a MG-131. Mas ela foi usada quase exclusivamente em aeronaves da Luftwaffe. O respeito alemão pela M2 era tão grande que eles tinham planos de usar M2 capturadas em montagens antiaéreas em seus U-boats para a defesa quando precisassem emergir para carregar as baterias. Eles até produziram cópias de munição. 50 BMG para esse fim, embora o uso real tenha sido raro. A paleta da destruição. Tipos de munição. A eficácia da M2 não vinha apenas de seu tamanho, mas de sua versatilidade de munição. O projétil padrão era o Ball M2,
um projétil jaquetado com um núcleo de aço, que por si só já tinha um poder destrutivo sério. Mas as variantes exóticas a tornavam ainda mais mortal. AP, Armor Piercing M2, perfurante de blindagem. Com um núcleo de aço endurecido, podia penetrar cerca de 1 polegada, 25 metros de aço temperado a curtas distâncias. Incendiária M1, projetada para incendiar materiais inflamáveis, extremamente eficaz contra aeronaves, tanques de combustível ou depósitos de munição. API, Armor Piercing Incendiary M8, perfurante incendiária, a combinação favorita. Ela perfurava a blindagem e, depois de penetrar, iniciava um incêndio. ABIT, Armor Piercing Incendiary Tracer M20, perfurante incendiária traçante. O pacote completo perfura, incendeia e adiciona um elemento traçante brilhante, geralmente vermelho, para que o artilheiro possa caminhar seus tiros até o alvo. As fitas de munição, cintos, para a M2 raramente eram carregadas com um único tipo. Para uso terrestre padrão, uma mistura comum era um projétil traçante, APIT, a cada 5 projéteis, BAL ou AP. As aeronaves carregavam misturas muito mais densas de API e APIT, dependendo da missão, seja combate aéreo ou ataque ao solo. Após a Segunda Guerra Mundial, tipos de munição ainda mais sofisticados foram desenvolvidos. O Raufoss MK-211 é um projétil multifuncional que combina tudo em um núcleo de tungstênio perfurante, uma pequena carga explosiva e uma carga incendiária que também cria fragmentação. Ele se comporta como um projétil de canhão de 20 mm, mas em um pacote .50 BMG. E o SLAP, Saboted Light Armor Penetrator, que usa um sabor de plástico para disparar um penetrador subcalibre, menor que .50, de material denso, como o tungstênio, em velocidades absurdamente altas, dando-lhe uma capacidade de penetração muito maior contra veículos blindados leves. O legado do Vietnã ao século XXI. A M2 não se aposentou em 1945. Ela serviu como a principal metralhadora pesada do Ocidente na Coreia, no Vietnã e em todos os conflitos desde então. Foi no Vietnã que o cartucho 50 BMG encontrou um novo legado. O lendário atirador de elite dos fuzileiros navais, Carlos Hatcock, experimentou montar uma mira telescópica em uma M2. Ele a usava para engajar alvos com disparos únicos em distâncias extremas, mais de 2.000 metros, onde os fuzis de precisão de calibre menor eram ineficazes. Ele conseguiu baixas confirmadas dessa maneira, provando o potencial de precisão do cartucho. Essa experimentação inspirou diretamente e levou à criação do fuzil de precisão antimaterial M82 Barrett, calibrado em .50 BMG, hoje uma arma icônica. Mas a menção à M2 não estaria completa sem falar da Quad 50. A lógica era simples: se uma M2 é boa, 4 são melhores. A M45 Maxon Quad Mount era uma torre motorizada que montava 4 M2, originalmente projetada para defesa móvel contra aeronaves de voo baixo. O 50 BMG era bom, mas sua cadência de tiro relativamente baixa tornava difícil acertar um alvo rápido. Multiplicado por 4, o sistema agora disparava uma nuvem de 40 projéteis por segundo. Embora os alemães tivessem conceitos similares, como o Flak-Wirling quádruplo de 20 mm, a Quad .50 era mais simples, mais leve e mais versátil, e não demorou muito para que os soldados a virassem contra alvos terrestres. Especialmente no final da guerra, quando a Luftwaffe não era mais uma ameaça, as Quad .50 eram usadas para apoio de infantaria. O efeito de 4 M2 disparando em um único ponto era simplesmente devastador. Elas continuaram a servir na Coreia e no Vietnã, muitas vezes montadas em caminhões para proteger comboios de emboscadas, onde ganharam o apelido de Meat Chopper. A mãe permanece. Apesar de seu poder, ser um artilheiro de .50 sempre foi um trabalho perigoso.
O som, a fumaça e o clarão da arma atraíam fogo inimigo imediato. Por muito tempo, os artilheiros em veículos e tanques não tinham escudos, ficando perigosamente expostos. Isso só foi padronizado muito mais tarde, e as perdas horríveis no Iraque e Afeganistão levaram à introdução de estações de armas remotas, como o Cross. Hoje, o artilheiro opera a Madius, com um joystick e uma câmera de dentro da segurança do veículo, usando tecnologia avançada. É fascinante como a M2 Browning evoluiu de uma arma que parecia promissora, mas desajeitada, na década de 1920. Tão fascinante que ela ainda está em serviço ativo hoje, mais de um século após seu conceito original. Eu disse isso sobre a MG42, como é incrível que um design tão antigo ainda seja usado. Mas quando pesquisei para a Madius, percebi que ela é ainda mais velha, vinda literalmente da Primeira Guerra Mundial. A configuração mais recente, a M2A1, introduziu um sistema de troca rápida de cano, eliminando a necessidade de ajustar manualmente o headspace, uma tarefa complexa sob fogo, um quebra-chamas e uma trava de segurança manual. Mas, fora isso, o coração e a alma da arma são os mesmos que John Browning projetou. Ela continua sendo uma plataforma e um calibre incrivelmente úteis, e não há nenhuma aposentadoria no horizonte para ambos.